Olá, está começando o Literato, onde você encontra os escritores e escritoras da Paraíba. Nessa edição, a gente faz um convite para conhecer dois escritores com perfis distintos e importantes para a literatura da Paraíba. Na entrevista com o autor, o profundo Arthur Gouveia. Eu gosto de uma literatura que represente o máximo de negativo no ser humano. No quadro Eu Sou, você conhecerá o sensível poeta John Moreira. A literatura nos humaniza, nos torna mais humanos. E negar o acesso à literatura é negar um pouco dessa humanidade. Você também não perde os quadros É Pra Ler, Café com Poesia e Tá na Lista. O literato especial Arthur Gouveia e John Moreira está no ar. Nós começamos o programa e vamos para uma entrevista intensa. O repórter André Cordeiro conversou com o escritor Arthur Gouveia. Acompanha. Literato está aqui na livraria A União com ele, Arthur Gouveia, e a gente vai ter um papo super massa sobre sua obra. Ele também vai falar sobre suas ideias, sua visão de mundo. Quando é que você inicia na literatura? Eu sempre gostei de redação, de escrever, desde menino mesmo, na adolescência também. Gostava de palavras que me impressionavam, por exemplo. Eu ia atrás dessas palavras para ver o sentido, mas escrever mesmo algo que eu acho que é de qualidade é dos anos 90 para cá. A partir de um livro chamado O Mal Absoluto, publiquei exatamente há 30 anos pela editora Luminuras, né, de São Paulo. E o título aí eu acho que já disse bastante coisa. O Mal Absoluto. Eu gosto de uma literatura que represente o máximo de negativo no ser humano. Como é que você traz isso em escrita nesse livro? Eu posso aqui mostrar, é um conto pequenininho, que é assim, ó. O Veredicto de Asterion. O planeta, já invisível à decomposição, é efêmero. O universo, ainda indelineável, é efêmero. O espaço-tempo, 14 bilhões de anos, cada vez mais é efêmero. Eterno é o amor dos homens pelo extermínio. Eu gosto assim. Você tem 20 obras, né? Uma boa parte é acadêmica, né? É da profissão, são ensaios críticos que a gente faz para aplicar à universidade, para preparar aulas. Não tem nada a ver propriamente com produção literária de meu gosto, né? De minha deliberação, com outra intenção que é artística, né? Eu queria saber o que é que tem de referência nas suas obras literárias. Assim. Normalmente são perfis de personagens, ou então são certas cenas que, digamos assim, me tocam bastante e de forma radical. Eu gosto do que é radical, no melhor sentido possível, de construção. E é isso que acaba, de alguma forma, reverberando sobre meus textos. Por exemplo, lá em Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, tem uma batalha, é a batalha da Fazenda dos Tucanos, em que os caras cercam a fazenda onde estão os inimigos, começam a atirar todos os cantos, e quando eles matam o máximo de pessoas, não conseguem matar mais, eles terminam os cavalos que estão no curral lá. Só um cavalo é capaz de sobreviver. E aí eu me dei o direito de fazer o quê? Um conto retratando esse mesmo fato do ponto de vista desse cavalo sobrevivente. Esse conto está aqui nesse livro que é 8º Selo e que se chama Um Cavalo Tucano. Gosto muito assim dessa ligação com a literatura, inclusive literatura bíblica, que tem muita resistência na universidade. Às vezes eu noto assim uma crítica mordaz à Bíblia como literatura, mas sem, digamos, leitura, sem embasamento. Como é que você observa a literatura de quando você começou a escrever para hoje o mundo está digital nessa correria intensa virtual? Eu percebo um paradoxo que é interessante, que é o seguinte: há muita resistência na própria universidade à leitura de obras mais dilatadas, obras mais, digamos, obras que são assim maiores mesmo, né? Os alunos querem mais obras menores, tal e tal. E isso
de um lado é prejudicial, porque toda uma tradição vai ficando fora, isso aí, mas também isso pode levar ao seguinte, o professor pode escolher alguns contos, alguns mini contos, né, como estão falando aí, que são pequenininhos e, no entanto, podem ser bastante densos e levar a uma reflexão que o aluno não é capaz de fazer, digamos, pelo menos em tempo, nessa correria, com um texto maior. Queria saber como é que você observa a sociedade e o mundo, como se comporta hoje em dia. Eu sou bastante claro nisso aí, procuro ser o mais sincero, aqui ou em sala de aula, onde for. Eu não acredito em nenhuma perspectiva, nenhuma possibilidade de mudança positiva no ser humano. Então isso aí se reflete em meus textos de duas formas. Ou dessa forma mais radical, que eu citei aí, ou então através de cômicos, né, de textos cômicos, de sátiras, que aí eu gosto bastante, com uma influência, digamos assim, muito em Voltaire, né, do século XVIII. Falando em literatura contemporânea, eu queria saber o que é que você tem, o que é que você acha, o que é que você vem assistindo sobre o que se produz agora, né? Eu não tenho leitura mais atualizada, mais aprofundada disso aí, mas eu posso destacar aqui um romance que me tocou muito e eu venho estudando aos poucos, que é Cidade de Deus, de Paulo Lins, né? Uma coisa assim fabulosa naquele romance é que começa nos anos 60, vai até os anos 90, que é a própria formação do morro lá, né, em Jacarepaguá, mas não há, nesses 30 anos de formação da favela, uma única referência à ditadura militar. Isso me chamou a atenção. Por quê? Se começa nos anos 60, a ditadura vai até 85 e não há ninguém que faça um comentário. Isso para mim tem um sentido. São pessoas que vivem um cotidiano assim tão frustrado, aquela necessidade de matar um leão por dia para sobreviver, que não tem como acreditar em qualquer que seja o projeto político do país. Se vai ser democracia, ditadura, isso em nada os beneficia e por isso que não há, ao meu ver, essa é a primeira impressão que eu tenho, nenhuma citação do que era o Brasil politicamente. Diante do que você falou sobre não acreditar no mundo dando certo de alguma ou outra forma, eu queria que você deixasse uma mensagem para o futuro. Então eu vou ler aqui um pequeno conto chamado Fim da Incerteza, a memória de Werner. Não conheço o buraco da minha origem. Também não sei para qual cratera me dirijo. Dizem que já fui da Ucrânia, da CIA, do Mossad, da Tcheca, da Gestapo, da KGB, da Stasi, da Tokeitai, do SNI, não tenho certeza. Com milhões de elétrons fissando o núcleo dos meus olhos, para onde eu vou, ó Heisenberg, já cego de um olho e improvável? Apenas uma certeza me detém. Todos aqui, homens, mulheres, crianças inocentes, Dom Quixote e o tolo do Pança, velhinhos indefesos, Branca de Neve e a doce vovozinha, leopardos e ovelhas, o rei Lear, as árvores, os jardins, formigas, borboletas, as nuvens, as estrelas, professores, os raios, Cândido, comerciantes e frades, Madame Bovary e Poliana querem me exterminar. E vamos saber o que é novidade aqui na Livraria do Luiz. É para ler. Voltamos e agora nós vamos conhecer o poeta que tem a sensibilidade como grande característica. Eu sou professor, eu sou poeta, escritor e trabalho com a literatura nessas duas vertentes, assim, nessas duas possibilidades. Tanto como alguém que produz, alguém que cria, alguém que brinca com a palavra, como também esse outro lado do estudo, da análise, né, do ensaio. Eu fiz meu doutorado em letras pela UFPB e pesquisei a canção de Chico César. Eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção mesmo para a palavra,
para a forma da palavra foi a canção popular. Quando eu era criança ainda, tinha algumas músicas que eram diferentes das outras, que chamavam a atenção, que tinha algum encantamento naquela palavra, né? Assim, eu lembro que meu pai gostava muito de Raul Seixas, então rolava muito Raul Seixas lá em casa. Tinha alguns primos um pouco mais velhos, eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, e tinha alguns primos que gostavam muito de Legião Urbana. Então eu comecei a gostar da Legião Urbana. Então foi isso, assim. Eu comecei a escrever mais sistematicamente a partir de uns 18, por aí. E aí, assim, poemas longos, poemas verborrágicos e aquela coisa, que se perderam aí no tempo, nas gavetas. No momento que eu entrei no curso de letras, eu comecei a ter contato maior com a literatura e com a teoria literária também, que eu acho que trouxe algumas questões para mim também, sabe? E aí essa produção começou a ficar mais sistemática, mais sintética. E o Anjo Diluidor sai desse período, assim, de poemas que eu escrevi a partir dos 20 anos, 20 e pouquinhos, até os 24, 25, que foi quando o livro saiu. Eu lembro de ter ido numa viagem à Lagoa Grande, na casa de uma amiga, e o pai dela estava escutando muito um disco de Chico César que se chama Mamamundi. E eu voltei dessa viagem cantarolando na cabeça, assim, as músicas, sabe? Eu disse, porra, que legal. E fiquei com aquilo, e eu só conhecia Chico César do que tocava no rádio, né? Assim, Mama África, à primeira vista e tal. E aí eu consegui o primeiro CD dele, o primeiro disco dele, para escutar. E a primeira vez que eu escutei Beradeira, eu lembro até hoje, que é a primeira canção do primeiro disco, do Aos Vivos, né? Eu ri, pô. Eu comecei a rir, eu tava com meu irmão, eu comecei a rir. Que danado é isso, sabe? Que diabo é isso, tá? Porque é muito acostumado com essa canção mais mercadológica, o cara mete um aboio assim, sem instrumento, sem nada e tal. Que loucura é essa? Aí pronto, eu acho que a tese nasce dessa inquietação, dessa primeira escuta de Beradeiro, de eu tentar pensar o que danado é isso. E aí a tese se chama O Sertão e o Mundo nas Margens do Alguidar. E eu estudo exatamente o processo de hibridação da canção dele, assim, como ele pega elementos de campos simbólicos muito díspares e transforma numa coisa nova. Tem um livro de poemas que eu estou finalizando e deve sair até o ano que vem, esse desse ano para o ano que vem. Tem um livro de contos que eu estou construindo também, mas esse deve demorar um pouco mais. E eu pretendo também publicar um livro adaptado, um livro que descende dessa tese de doutorado. É um lugar maravilhoso para quem quer produzir, porque você tem muitos pares, você tem muita gente fazendo muita coisa e um não tem nada a ver com outra, sabe? Todo mundo é diferente, todo mundo produzindo, é uma coisa efervescente, assim, maravilhosa. A poesia, por exemplo, né, tem abunda de gente, assim, tem muita gente. E na prosa também é uma prosa muito profícua, né? Tem uma galera aqui muito boa. A literatura, para quem escreve, para quem não escreve, é um traço fundamental do ser humano, sabe? Ela é para todos, assim. Quem deseja escrever, maravilha. Mas, assim, para todo mundo, a literatura traz coisas, a arte em geral traz coisas que só ela, né? Ela não serve para nada especificamente, exatamente para ter essa quantidade infinita de utilidades. Então, é como Antônio Cândido dizia, assim, sabe? A literatura nos humaniza, nos torna mais humano. E negar o acesso à literatura é negar um pouco dessa humanidade. Eu vou ler um poema do meu Anjo Diluidor, que se chama Higgs, Minúsculo Deus,
Filho, Pai e Espírito do nada. Da colisão irreversível fez-se pão, vinho, massa. Fez-se Deus, corpo da mesma matéria do mais remoto eu. Melancólica molécula, seus filhos paridos sem pai. Um dia que já não bastava ser-se, Adão, sentindo-se só, criou Deus. E agora o momento de reflexão, o café com poesia aqui no Literato. E quando for minha hora de ir, para os meus ossos descanso, para os meus pensamentos hospedeiros, para as amantes saudade, para os sobrados vivos memórias, para os rivais o tédio, para os meus poemas estantes, para o meu nome bocas, para essa minha praia favorita de infância na qual eu aprendi a nadar, Boa Viagem Bahia, o meu fantasma. Para além das flores, joguem em mim os seus poemas. Eu também vou ao meu enterro. Estarei em algum canto, rindo das mesmas coisas das quais vocês se lembram. Eu sou Manuela Almeida Cavalcante de Oliveira também, mas eu sou também uma bagunça, porque até eu mesma não sei me encontrar. Às vezes eu acho que eu sou algo, às vezes eu acho que eu não sou aquilo, às vezes eu acho que eu sou, sei lá, uma gótica nos filmes dos anos 90 e depois eu sou uma fadinha com roupinha branca. Mas, assim, algumas pessoas já falaram que eu sou quase como arte. A poesia chegou na minha vida como uma forma de desabafo. Eu costumava escrever muitas poesias como um desabafo assim do meu dia, porque o ano de 2022 foi bem pesado para mim. Até que eu percebi que a poesia é mais ou menos como o grito da minha alma. O que eu quero gritar, com certeza vai estar escrito em algum poema. É uma resposta comum, eu acho, mas eu espero ser feliz. Porque se eu falar algo como material e tal, talvez eu possa mudar, talvez eu não possa ter a condição de querer uma casa enorme, mas eu desejo, pelo menos, ser feliz na minha vida. Primeiro, eu queria começar falando que eu amo muito ela. Apesar de, não parecer, porque eu sou muito teimosa, eu brigo muito com ela e ela também briga muito comigo, mas é uma forma de carinho da gente e eu espero que ela consiga viver muito tempo para me ver realizando todos os meus sonhos e para que cada dia eu faça ela uma pessoa mais orgulhosa minha. E agora vamos fazer uma conexão com ela, Sayaka Shoji, é o Tá Na Lista. Oi Cris, oi pessoal, pois é, tô de volta com mais um Tá Na Lista aqui no nosso Literato e ó, já se prepara para conferir as nossas dicas de leitura de hoje que estão imperdíveis, viu? Você já sabe. Então já deixa eu chamar a Laís Albuquerque, que é escritora e trouxe 2 indicações de leitura pra gente. Dá só uma olhadinha. Oi, meu nome é Laís Albuquerque, eu sou escritora paraibana e hoje eu vim indicar 2 livros para vocês. O primeiro é Luna Clara e Apolo 11, da autora Adriana Falcão. É uma narrativa extremamente aconchegante que foca em 2 núcleos diferentes, o do Apolo 11 e da Luna Clara. A autora nos permite ter uma visão de 360 graus durante toda a narrativa, para que a gente entenda todas as conexões que acontecem durante a história e também que a gente possa conhecer todos os personagens únicos e carismáticos que cercam os 2 personagens principais. É um dos meus livros favoritos da vida, eu super recomendo. E a segunda recomendação é o meu livro, uma fantasia urbana chamada Dragões do Meu Telhado, que vocês podem encontrar através do meu Instagram, @lais_albuquerque42, e ele traz um protagonismo asiático, onde Erika
uma garota que acabou de perder o pai e volta para Irlanda com a mãe, que era a sua terra natal, acaba descobrindo que as histórias que ela tanto gostava de ler e ouvir eram reais, sobre o mundo mágico, criaturas fantásticas vivendo entre as pessoas. Principalmente no dia que ela descobre que existem dragões morando no telhado dela. É um livro para se ler durante um dia de chuva, tomando um café para aquecer o coração. E é isso, espero que vocês gostem, tenham uma ótima leitura e tchau! É isso aí, Laís, adorei as dicas, e vocês? E hoje a minha dica é do mangá mais bonito e sombrio da Dark Side Books, para embarcar em uma jornada por um conto de fadas sombrio e assinado pelo aclamado mangaka Nagabe, no primeiro volume de A Menina do Outro Lado. E na história viajamos até um país dividido entre pessoas normais e seres amaldiçoados. A Shiva é uma menininha que foi acolhida por uma estranha criatura, meio animal e meio humana. Sensei, como é chamado, não pode ser tocado e vive fora da cidade. Afastado do convívio com os demais e ciente dos perigos e maldições que os rodeiam, Sensei alerta Shiva para que ela não saia sozinha. Porém, quando a menininha decide reencontrar sua tia desaparecida, regras são quebradas e a vida que eles conheciam até então é colocada em risco. A Menina do Outro Lado é uma fábula sobre a criação do afeto e do amor entre duas criaturas tão diferentes, mas com muito a compartilhar. Uma trama super atual sobre a condição do diferente e da falta de aceitação também. Sobre largar seus medos e enfrentar a vida com um novo olhar. E tem uma arte super delicada que explora luz e escuridão, e Nagabe consegue apresentar um mangá rico em detalhes que não hesita em adquirir tons mais sombrios e meio peculiares, sabe? Conforme a história vai se desenrolando. E tá tudo aqui, viu, meu povo? Essa dualidade aí entre o bem e o mal, do animal e do humano, e também do lado de dentro e do lado de fora. Um mangá tão caprichado que ser nenhum, amaldiçoado ou não, consegue botar defeito, eu te garanto. Sem falar que esse é só o volume 1 e tem muito mais se você curtir para ler também. E você já sabe, né? Se você, assim como nós, também é amante de uma boa leitura, aquela tracinha de livros, que tal participar aqui do Tá na Lista com a gente? Manda sua indicação em formato de vídeo na horizontal pelo direct do nosso Instagram, @tvcidadejp. Manda agora que eu tô te esperando. É isso, Cris. Eu vou ficando por aqui e volto com você. A gente se encontra no próximo Literato. Tchau! Valeu, Sayaka. Valeu também a você. Obrigado pela sua participação em nosso programa. Obrigado também pela audiência. Para acompanhar tudo que é produzido pela TV Cidade, vai lá no nosso YouTube, youtube.com/TV Cidade João Pessoa. No Instagram, o endereço é o @TVCidadeJP. A próxima edição do Literato já está a caminho. Até mais.